E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao canal do Leonardo Valentim. Que Deus abençoe você assim com toda sorte de bênção. Eu preparei 4 aulas para você sobre como vencer os traumas do passado. Esta agora é a segunda aula dessa série de 4 aulas. E essas aulas têm como base a história de José no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Hoje eu quero ler com você alguns versículos do capítulo 41 do livro de Gênesis. Então eu vou até o capítulo 41, versículos 50, 51 e 52. Então abra aí comigo e eu quero ler com você Gênesis 41, versículo 50, que diz o seguinte: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais deu o nome a Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. O primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. O segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O capítulo 41 já mostra um José adulto, casado, próspero, cheio de vigor, cheio de condição financeira, posição social altíssima, respeitado. Mas eu quero lembrar você a história dele. Por quê? Porque a história de José é uma história traumática. Pensa bem, eu vou pontuar com você, veja se essa história tem algum ponto parecido com a sua história. Ele é odiado pelos seus irmãos. Então, o ódio dos seus irmãos trouxeram dores e danos a ele. Por causa do ódio dos seus irmãos, ele foi separado, ainda na adolescência, dos seus pais. Ele agora perdeu o carinho, o aconchego do seu pai e da sua mãe. Ele perdeu o convívio com seus irmãos e com seus amigos de adolescência. Não para por aí não. O pai dele puxava muito o saco dele. E isso é ruim, porque quando a gente tem alguém que a gente puxa muito o saco, a gente não vê os erros. A gente não vê nada além daquilo que a gente apenas quer ver. E isso é muito perigoso. Mais uma situação. Ele foi objeto de inveja. Os seus sonhos se tornaram muito grande diante dos olhos dos seus irmãos. Isso causou inveja. Será que você vai ser poderoso demais? Será que você vai governar sobre nós? Ele foi objeto de violência familiar. Ele foi dado como morto. Eu quero que você pense: traído, humilhado, torturado pelos irmãos. E agora, se não bastasse, ele se tornou escravo, foi preso na terra do Egito. Então acabou tudo: família, autoestima, identidade, segurança. Mas talvez, será que acabou mesmo? Talvez para alguns de vocês que me escutam, a vida está ruim, azeda, chata, sem motivação, porque você está sendo dia após dia consumido pelas dores e as culpas do seu passado. Você não se perdoa, não perdoa sua mãe, não perdoa seu pai, não perdoa um amigo de serviço, não perdoa alguém que por algum motivo traiu você, e você vive sendo consumida. Você já está fraco, desanimado e não consegue ver nada além de lutas e problemas. Mas o texto que nós acabamos de ler mostra um José já vencendo as dores do seu passado. Ele teve 2 filhos, e os seus 2 filhos ele deu o nome: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Segundo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Esse texto nos ensina 2 verdades sobre como vencer os traumas do passado. Primeiro, nós não podemos ter uma vida abençoada hoje se nós não superarmos as dores do ontem. Vou repetir: nós não podemos ser felizes, abençoados hoje, se a gente não vencer os traumas de ontem, do passado. Não adianta colocar panos quentes.
Não adianta culpar as pessoas. Está na hora de você que me escuta olhar para o seu passado de maneira madura e falar: eu preciso fechar algumas etapas da minha vida. Eu preciso não mais colocar 3 pontos nessa história do meu passado. Eu preciso colocar ponto final. Por quê? Porque se você não vai conseguir ser feliz, se você não passar a observar o seu passado de maneira madura e falar: eu preciso vencer. Eu preciso lidar com as minhas dores de maneira madura e não culpar as pessoas, não culpar Deus, não. José passa agora a nos ensinar que é possível ter uma vida frutífera, uma vida feliz, vencendo os traumas do passado. E o que ele fez? Deus me fez esquecer. Ele não aponta para as pessoas. Ele não cita o nome dos seus irmãos. Ele aponta para Deus e diz: Deus é soberano, e até nessas questões de dores do meu coração, Deus é soberano, e Ele agora, nessa etapa da minha vida, com o casamento, com o nascimento dos meus filhos, eu estou percebendo que eu não posso mais sustentar essas dores do passado. Eu preciso perdoar o ex-marido, você precisa perdoar a sua ex-esposa, você precisa perdoar o filho, você precisa perdoar a si mesmo. Eu te desafio, você que me escuta, a parar um pouco, a parar, sozinho, sozinha, e colocar no papel as questões que afligem o seu coração. Não é justo com você mesmo, com você mesma, continuar mais um ano, entrar mais um ano com as mesmas dores que você entrou o ano passado e falar: vai passar. Só vai passar quando você se posicionar e falar assim: Deus, eu preciso vencer. Porque se você não vence as dores do seu passado, você será vencido, vencida pelas dores do seu passado e vai continuar doendo. A ferida continuará aberta. Então, você precisa vencer as dores do seu passado como José venceu. Ele deu o nome dos seus filhos. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Deus está mudando a minha sorte aqui nessa terra que eu achava que eu não era ninguém. Eu sofri muito aqui, mas Deus me fez esquecer. E Deus me fez prosperar. Deus me deu um Manassés, Deus me deu um Efraim. Então, nós precisamos, não é? Dessa mesma intervenção de Deus na nossa vida. Não continue carregando o seu passado, a sua culpa. É preciso vencê-lo, e você precisa começar hoje, agora, e vença o seu passado. Um grande abraço e prepare-se para a próxima aula. Um grande abraço. Deus abençoe.